Eu estou de volta aqui para continuar aquela mensagem que eu falei sobre Gênesis 1:1, né? Eu disse que ia ser longa porque era algo que realmente eu tinha e tenho muita sede, né? Muita vontade de compreender. Eu estou dividindo aqui com vocês tudo aquilo que eu tenho refletido, tá? Amém? E com certeza o Espírito Santo vai lhe ajudar e vai lhe encher e vai completar se você também tem essa sede. Eu falei do princípio, né, do tempo, dos limites, né, num certo sentido é um confinamento, né? O tempo é um confinamento. Você pode evoluir nesse pensamento, nessa reflexão. O tempo é um confinamento. Lembra sempre, né? É um confinamento de uma parte da história, tá? Pois eu vou tentar melhorar isso. Depois ele criou, né? Ele faz do nada, ele cria, né? E Deus cria. Então, nós temos o responsável por isso, tá? Isso não foi obra do acaso, como a ciência tenta nos empurrar. Não foi obra, né, de uma partícula, de um vírus. Não. Foi obra de um ser, né, que tem nome, que tem poder e que numa hora qualquer, que eu não sei quando, decidiu fazer isso. Aí eu já vou falar também sobre isso. Criou os céus e a terra. Eu quero tentar aqui nesses próximos minutos falar sobre céus e terra, né? A gente olha para cima, irmãos, e a gente só vê azul durante o dia e mais escuro durante a noite. A gente chama de céu, né? Muitas vezes a Bíblia chama de céus, no plural. É uma indicação de que podem ter vários estágios de céu, né? De céus. Primeiro, segundo, terceiro, talvez até outros que a gente não conheça, tá? Mas não vamos ficar presos em nenhuma paranoia de entender isso, não, porque isso não vai acrescentar muito. A gente se detém no que a Bíblia deixou para nós, tá? Então, os céus, Deus criou primeiro os céus. E por que Deus cria primeiro os céus, né? Interessante. Ele cria as coisas celestiais. Desculpa eu chamar de coisas, mas é para você entender, né, que há alguma semelhança com o físico. O que nós temos aqui é semelhante com o que tem lá. Tem alguma semelhança, vamos devagar. Então, o primeiro padrão que Deus faz é criar de cima para baixo, né? Mas onde que Deus estava? Já que ele cria os céus, ele não mora lá, então ele criou a sua morada, né? Primeiro que Deus, ele não é possível colocar Deus em um lugar. Ele não pode ser colocado, né? Fica aqui, fica ali, vai para lá, vai para cá, né? Por isso Jesus diz que ele não está, né? Não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita em templos de pedra, porque ele é grande, é muito grande. Nossa compreensão não consegue chegar nesse limite do tamanho de Deus. Então, é uma dúvida que a gente vai levar, mas Deus é muito grande. E ele começa a criar. E quando ele começa a criar os céus, é porque na mente dele, né, na memória de Deus, que a gente também tem que usar coisas que a gente conhece, né, irmão? Porque falando mente de Deus, memória de Deus, passa a ter uma figura de um ponto de partida, porque também é algo muito maior. A mente de Deus é algo muito maior, né?
Quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo, né? Tá aí na Bíblia essa pergunta para mim e para você. Quem conheceu? Não, ninguém conheceu. Aliás, um conheceu, né? O próprio ungido, o próprio Messias, o próprio Cristo conheceu a mente do Senhor, né? Então, onde que ele vai morar, né? Já que ele vai criar agora os céus e a terra. Então, ele começa criando com um propósito bem definido. Por quê? Tudo que ele vai criar, ele vai usar. Amém? Deus não vai criar nada obsoleto. Ele não vai criar nada para ficar em desuso. Ele não vai criar nada para ficar abandonado. Ele vai criar e ele vai usar o que ele criou. Tá? Então, talvez por isso eu entendo que ele começa de cima para baixo. Né? Ele começa fazendo do mais importante. Né? A gente vê quem é que vive nos céus, né? Quem vive nos céus? De uma maneira muito simples falando, os anjos. Os anjos de Deus, os ministros, né? Os mensageiros, os ministradores. Eles têm várias classes de anjos. Cada um atua numa determinada função. Né? Perceba bem que o Criador ele tem um propósito, um plano, ele tem tudo na cabeça dele e nada é por acaso. Então, irmãos, eu quero fazer uma pausa aqui para algumas pessoas que olham para cima e não conseguem enxergar ou pelo menos questionar a existência de algo divino que possa ter criado tudo isso. Eu estou agora em frente ao mar aqui e eu faço esse pensamento. Meu Deus, para que esse tanto de água? Né? Por que esse movimento de vai e vem de ondas? Por que tem sal na água? Por que tem rio? Por que tem mar? Por que a lua controla tantas coisas, tem governo de tantas coisas durante a noite? Por que o sol governa tantas coisas durante o dia? Entende, irmãos? Então as pessoas não... parece que elas foram acostumadas a pensar num acaso, numa criação estúpida, desculpa eu falar assim, que surge do nada e dá tudo certo. Olha só como é que deu certo. Poderia algo tão pequeno criar tudo isso e dar tão certo? Eu dei alguns exemplos para você, eu sei falar, né, das árvores, das sementes, do oxigênio, da água. A água é outra coisa impressionante, irmãos. Os animais que voam, os animais que nadam, os animais que rastejam, os animais que andam. Olha, pensa bem, pensa bem se isso não poderia só ser obra de um soberano ser divino e potente. Quem é que poderia fazer isso? Você acha que o acaso, uma explosão, faria isso? Você acha mesmo que ninguém, ninguém faria isso? Ou é o alguém, o soberano, o supremo, faria isso? Então eu desafio você a encaminhar essa mensagem para alguém que você conheça, que acredita nisso. Que acredita na criação através do acaso e não acredita nas mãos do Criador. Tá? Eu em tudo, irmãos, sendo muito sincero, em tudo procuro ver a mão do Criador. E é impressionante como os nossos olhos conseguem enxergar ali um pequeno fio de propósito. Tá? Pois eu vou tentar evoluir nisso mais para frente. Mas eu quero que você faça essa reflexão.
Então, no princípio, criou Deus os céus. Falando dos céus, eu nem falei da terra ainda, os céus. Os céus é algo maravilhoso, os anjos estão lá, né? Várias divisões, talvez. Né? Lá estão os principados, né? Os príncipes. Né? Então, você olha para o céu, você vê estrelas, você vê luz, você vê sol, lua, você vê, né, coisas grandiosas. Eu estou olhando para o céu agora, reparando que eu vejo um lado está muito escuro, o outro lado está muito claro. Né? É impressionante como uma noite vai chegando e vai fazendo esse movimento no céu, escurecendo uma parte, clareando, quer dizer, escurecendo uma parte, né, e a outra vai ficando clara. Então, olha para o céu e pensa, o que tem nos céus, né? Quem está nos céus? Tronos nos céus, né? Só você pegar aí e pesquisar, faz uma pesquisa rápida na internet, usa essa tecnologia para te fazer aprender algo realmente valioso que vai mudar a sua vida, sabe? Tem coisas muito, muito poderosas e muito importantes no céu. Não fosse por isso o Senhor não criaria os céus primeiro, né? A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, a cidade perfeita vem dos céus, ela desce dos céus. O Senhor Jesus subiu aos céus. O Senhor Jesus veio dos céus. Olha isso. Né? As trombetas serão tocadas dos céus. Os ais serão ouvidos, né, dos céus para a terra. Eu não vou conseguir lembrar de outras coisas, irmãos. Eu quero chamar a tua atenção que essa mensagem sirva de motivo para você olhar para as Escrituras Sagradas com outros olhos. Amém? Outros olhos, com os olhos de curiosidade, de desejo, de amor, de vontade de aprender aquilo que o Criador fez. Porque eu quero chegar no ponto onde eu vou falar de você. Por que você está aqui? Por que você foi criado, né? Qual é o seu papel? Será que você também é obra do acaso? Olha só. As pessoas não acreditam em Deus porque elas vivem no lugar que Deus não criou. Elas vivem numa terra que Deus não fez. Elas têm um corpo que Deus não colocou as mãos, ela tem um coração que Deus não pensou, ela tem uma mente que Deus não planejou. Isso é muito forte, irmãos. Então, se eu não acredito lá no começo, por que eu vou acreditar hoje, no final? Sou eu. Final, assim, é o término, eu, o homem, mulher, a pessoa, o humano. Sabe? Então as pessoas, elas têm dificuldade, olham para o céu e olham que maravilha que a natureza fez. Não foi a natureza quem fez, foi o soberano Criador, Deus eterno e todo-poderoso. Ele que fez. Amém? E ele fez por quê? Porque ele tem um propósito, porque ele tem um objetivo, porque ele tem um fim, porque ele tem uma determinação. Deus não estava desocupado, ele não tinha mais nada importante para fazer. O que ele tinha de mais importante para fazer foi o que ele fez. Ele começa no princípio, criando os grandes confinamentos do tempo. Eu penso assim, eu fico bem disponível para ouvir a sua reflexão. Cria, né, do nada, Deus, é o nome dele, né, ele assina a obra-prima. Nossa criação tem dono, ele cria os céus. Então eu estou preso aqui falando dos céus. Para você, né? E outra coisa muito importante, irmãos, não estou aqui ensinando adoração aos seres do céu, não, tá? A adoração é única e exclusiva ao Senhor. Adoremos ao Senhor, né? Adora ao Pai, adora ao Filho, tá? O próprio apóstolo João, por 2 vezes na revelação do Apocalipse, ele quer adorar os anjos, porque ele está confuso. Porque ele vê aqueles seres celestiais que se parecem com Jesus, porque ele tem essa visão. E olha que interessante,
E ele adora duas vezes os anjos, e os anjos repreendem, né? Uma vez é um anjo, outra vez é um homem, mas são seres celestiais já. E ele fala, olha, eu sou conservo teu, eu sou igual a você, não faça isso, adora a Deus. Amém? Então não é um ensino para adorar as coisas, né, as coisas do céu. Nós devemos adorar ao Senhor. Amém? Só estou querendo dizer aqui quão grandes e poderosas criações, né, estão contidas e guardadas lá. Por quê? Porque tem um propósito, porque tem um princípio, porque tem um fim determinado para todas as coisas. Eu volto a falar, Jerusalém, né, a cidade perfeita. A Jerusalém é a cidade perfeita, é o final de Deus, né, onde Ele quer que a criação vá morar. Tá? Então eu estou falando do princípio, mas estou falando também do final. Então eu estou trazendo Gênesis com Apocalipse, para você entender. Por que Ele cria? Ele cria para isso. E aí você vive. Amém, irmãos? Então, os céus, né? Faça a sua reflexão aí. O que tem no céu de tão importante? Né? Por que as coisas vêm do céu? Por que no deserto o povo foi sustentado 40 anos pelo pão que caía do céu? A chuva que rega a terra, que faz crescer os alimentos, ela vem do céu. Também o orvalho que cuida das plantas também vem do céu. Os ventos, né? O vento, que é algo tão maravilhoso, o oxigênio que a gente respira, ele circunda o tempo todo, vem do céu. Os relâmpagos, os trovões, tantas coisas maravilhosas que vêm do céu, do céu. Então que você faça essa reflexão e encontre aí, e busque o poder que vem do céu. Amém? Eu vou continuar essa mensagem. Você conte com a sua paciência para a gente evoluir. Nós estamos apenas no Gênesis 1 versículo. Amém? Deus abençoe. Pai de Cristo. Amém, amém, amém. Paz.